Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Neto Rodrigues e começa agora mais um F5 Entrevista. O papo de hoje é com um cara de 23 anos, ele é montes-clarense, ele é ator e músico instrumentista. Estou falando de Samir Ribeiro. Samir, tudo bem? Tudo bem, Neto, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber aqui. Samir, vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua infância. Você passou por algumas dificuldades na sua infância, você pode contar um pouquinho pra gente o que aconteceu, como é que foi? Bem, desde antes, na verdade, do meu nascimento, né? A gravidez de minha mãe foi uma gravidez de risco, quase que eu não consigo nascer. Foi dos 4 irmãos, foi o único que teve algum assim, problema na gravidez, efetivamente. Ela teve que sustentar a gravidez, há remédios. E quando eu nasci com um quadro de subnutrição, diferente dos meus irmãos. E daí ela começou a participar da Pastoral da Criança e, graças a Deus, com a ajuda da Pastoral, e ela também trabalhando, ela passou a ser líder da Pastoral da Criança. Com esse trabalho, minha vida mudou completamente, né? Porque aí eu superei o quadro de subnutrição e comecei a participar de vários eventos também, jogar bola e brincar com as outras crianças, e daí foi superado, graças a Deus. O que você traz desse tempo, dessa dificuldade que você sentiu na sua infância? O que você traz? Eu aprendi que dá pra gente superar qualquer coisa com a ajuda dos outros, e assim, que sozinho a gente não consegue nada, de fato. E foi isso que me incentivou a trabalhar na Pastoral da Criança também, nessa mesma época e até hoje. E continuar trabalhando nas obras que possam ajudar as outras pessoas. Como o próprio Bruce Lee falava, que viver de verdade é viver para os outros, né? Sim, você foi representante da Pastoral da Criança no ano de 2001. Ano 2001. Conta pra gente essa experiência, 2002. Como é que foi? Bem, na verdade foram 2 representações que eu fui representar, na verdade, em 2001, todas as crianças do Brasil, pelo Unicef, como um garoto ajudado pela Pastoral da Criança, para conhecer o Ronaldo, fenômeno, quando ele foi voltar a jogar nos campos, que ele tinha machucado o joelho, e foi no retorno dele, eu fui encontrá-lo na Itália e representar todas as crianças do Brasil. Foi uma honra, uma grande honra mesmo. E foi muito boa a viagem, aprendi muita coisa, conheci muita gente nova e pude levar essa mensagem das crianças, até porque a renda do jogo, desse jogo que eu entrei em campo com ele, foi revertida metade para a África, que era um time da África que estava jogando, e a outra metade para o Brasil. Então, assim, eu fui com uma responsabilidade muito grande para representar o Brasil e trazer recursos para ajudar crianças aqui no Brasil. Foi muito bom, muito proveitoso mesmo. E qual foi o respaldo aqui em Montes Claros nessa época? E até hoje, se há alguma coisa diferente? Eu não estava acostumado com isso, tive que dar autógrafo, muita gente, eu conheço, tá? No dia que eu cheguei, a rua da minha casa foi parada por vizinhos, amigos, familiares, todo mundo lá junto. E até hoje, né, na mesma época eu comecei a estudar numa escola particular, porque eu fui fazer uma palestra nessa escola sobre solidariedade, doação com as crianças, e o pessoal gostou muito. Eu tinha 11 anos de idade na época, e eram crianças da mesma idade, então era uma criança falando para criança sobre isso, então acho que facilitou bastante a comunicação. Os pais gostaram muito e pediram para o colégio me dar uma bolsa de estudos, e desde então eu fui para essa escola particular. E fiquei até praticamente o final dos meus estudos nessa escola, até que a escola mudou e eu não pude mais estudar lá. E desde essa época também eu fiz propaganda no supermercado aqui da cidade, que parei faz 2 meses. Então, assim, foi o que sustentou a minha casa nesse tempo. Era meu irmão trabalhando e eu fazendo propaganda no supermercado, que a gente recebia uma feira mensal. Então, assim, o que sustentou a minha casa nesse tempo foi isso. Estava todo mundo desempregado, foi a ajuda, caiu do céu mesmo. E qual que é a sensação de ser reconhecido como garoto propaganda até hoje? Verdade, até hoje o pessoal me para, ele é o menininho da propaganda. É legal, porque o pessoal reconhece o trabalho da gente, reconhece que dá pra ver na cara das pessoas, quando elas olham pra mim e me reconhecem, que o trabalho valeu a pena. Não foi um trabalho jogado ao vento, não foi em vão o trabalho feito. O pessoal viu mesmo a marca, ela foi divulgada e eu tava fazendo meu trabalho, imagino que bem, porque graças a Deus ninguém reclamou, né? Pelo menos pra mim, não. Pois é, nem todo mundo sabe que você é ator também. Sou ator e músico. Né? Você pode falar pra gente um pouquinho sobre a sua experiência com a arte? Quando surgiu? Nessa época que eu comecei a fazer propaganda, o pessoal uma equipe de TV falou que eu tinha uma desenvoltura boa para poder articular palavras, conversar com as pessoas, e que talvez o teatro poderia ser uma saída para mim. E 2 dos meus irmãos mais velhos
já faziam teatro num grupo de teatro lá do bairro. E eu comecei a fazer. A gente apresentou 4 espetáculos, e fomos para fora do estado, para fora da cidade, desculpa, para várias cidades do estado. Participamos do Festival Nacional em Belo Horizonte. Lá eu ganhei um prêmio de melhor ator revelação. Isso com quantos anos? Eu tinha 15 anos na época. Com 14 anos eu comecei a fazer teatro, no grupo de teatro lá do bairro mesmo. E era um grupo que já tinha mais de 20 anos de estrada, então assim, o grupo já tinha um renome e já tinha muitos atores muito bons. Tanto que vários atores, excelentes atores daqui de Montes Claros, vieram desse grupo. E fica até complicado de contar nos dedos assim, a quantidade de atores, são muitos mesmo, participando de outros grupos também. E nessa época que eu vi que dava certo, que eu gostava mesmo, foi de 2004 até 2006, quando a gente recebeu esses prêmios de melhor ator, melhor espetáculo, ator revelação. Foi muito bom mesmo, Atualmente, qual peça que você está participando? Está em cartaz? Atualmente eu estou trabalhando com o Grupo Arte, não estou trabalhando com o grupo que eu comecei originalmente. E o diretor, eu conhecia um pessoal do grupo que eu participava antes, que é o Cláudio Prates, ele conhecia, e me convidou, me deu uma oportunidade, falou, vamos embora ensaiar, e o texto era muito grande mesmo. E aí, quando ele me falou do nome, Deus é amor, mas também é amor, eu fiquei curioso, o que será isso? Quando eu li o texto, eu me apaixonei pelo texto, e daí a gente ficou 3 meses ensaiando e começamos a apresentar. Depois que a gente começou a apresentar, o próprio público mostrou pra gente que o texto era muito bom, muito gratificante mesmo, assim, o retorno do público. E daí a gente foi apresentar para toda a região, né? Janaúba, Pirapora, Bocaiúva, Capitão Enéas e por aí foi. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos para um bate-papo com Samir Ribeiro. Voltamos para o segundo bloco e estamos entrevistando aqui hoje o nosso amigo Samir Ribeiro, que é músico, instrumentista e ator. Samir, continua falando para a gente sobre o teatro, sobre a sua experiência com a peça Deus é Amor, mas também Amor. Lembrei-me aqui agora também que a gente foi para Belo Horizonte até com o programa do Eros Biondini, e lá, a partir daí, a repercussão foi muito maior, tanto que a gente já tem espetáculo marcado para Blumenau, Santa Catarina, né? E a gente vai ficar uma semana apresentando lá na região. E graças a isso também eu conheci muita gente, né? Graças ao espetáculo. O pessoal tem gostado muito da apresentação. Me fez crescer muito também, porque durante a peça eu faço o papel do demônio, então o demônio ele é cheio de caricaturas. Tanto que o próprio diretor, o Cláudio, ele, quando a gente estava ensaiando, ele falava que o personagem tinha que ser caricatural. Então eu não tinha obrigação nenhuma de representar fielmente aquilo que eu estava imitando. Então eu imito do Michael Jackson, Silvio Santos, vou de gaúcho, de carioca, de mineiro, de nordestino, entro de todo tipo de fantasia, sempre com uma máscara diferente. Então é muito rápido, é muito legal o espetáculo, não dá nem para pensar direito. Então assim, eu trabalho na iluminação, sonoplastia e apresentando a peça também. Então assim, me fez crescer bastante, que hoje eu já tenho uma visão muito maior de palco. Que palco não precisa ser necessariamente aquele onde estão os refletores. A gente já foi apresentar em comunidade rural que não tinha nem palco para apresentar, nem cadeira para o pessoal sentar. Sentava no chão, a gente ia apresentar sem colocar iluminação, sem colocar cenário, nada. Só colocava roupa e ia apresentar. Às vezes nem teve um dia que a gente foi apresentar que não tinha som pra gente tocar, o pessoal colocou no som no carro e foi tocar a peça. Então assim, a gente aprendeu aqui em Montes Claros, justamente pela dificuldade de a gente não ter uma casa de teatro aqui, o máximo que a gente tem é um salão, um auditório lá do Centro Cultural. A gente, com essa dificuldade, a gente aprendeu a lidar bem com a diversidade, então deu pra gente desenvolver muito. Vocês se adaptaram? Demais. Que a gente desenvolveu teatro de rua, teatro de sala mesmo, de teatro. Na peça teve vezes que a gente vai apresentar também no presídio aqui, no centro de tratamento de jovens também, do Cesenza. Então lá a gente não podia entrar com praticamente nada do figurino, não podia entrar com som, não podia entrar com nada. Então assim, a sonoplastia eu tinha que fazer cantando também às vezes, na hora que entrava o capeta eu ia cantando a musiquinha do capeta. O Cláudio gostou demais nessa época também, porque a gente estava ajudando, levando a palavra e alegrando a vida das pessoas, que muitas vezes estavam muito tristes. Você falou de levar a palavra, qual que é a experiência de fazer humor de um texto já formatado, que é o texto bíblico? Qual que é a experiência? É diferente? É interessante, muita gente
pergunta qual é o conteúdo da peça. E é interessante que todo mundo já sabe o final, pelo menos a maioria das pessoas que conhecem a história da Bíblia já sabe o final da história, né? Então, assim, é um texto que é uma leitura da Bíblia, tanto que quando eu vou em casamento, por exemplo, que tem aquelas leituras do casamento, primeiro casamento de Adão com Eva, eu lembro da cena da peça e começo a rir no meio do casamento, eu fico segurando para não rir. Mas é muito interessante o trabalho que o Cláudio fez com o texto bíblico, porque a modificação é pouca, se você for parar para prestar atenção no texto bíblico e no texto da peça, a modificação é muito pouca mesmo, e assim, como o Padre Léo mesmo, que foi a inspiração da peça, ele falava, é curioso a gente ler com outros olhos o texto bíblico e ver que não tem tanto sofrimento, tanta dor, que Deus é um Deus bem-humorado e Ele quer o bem para os seus filhos. Então, assim, é aceitar isso de bom grado e ser feliz. Tem algum público específico? Só criança, só adulto? Todo mundo participa? Não, qualquer pessoa pode ver a peça, mas tem um público específico, penso eu, porque sempre que a gente vê um rosto semelhante ao anterior. Então, assim, o pessoal repete, gosta de ir várias vezes assistir. Já foi padre, já foi pastor. Assim, o público é variado. Mas teve gente que eu já vi mais de 50 vezes na peça. A gente já apresentou essa peça mais de 300 vezes. Tem 4 anos que a gente está apresentando. A gente fazia temporadas de 3 meses. Todo final de semana a gente apresentando 2, 3 sessões. E tem muita gente que gosta de ir, ver, na outra semana leva mais gente. Então tem sempre aquelas pessoas que gostam de ir várias vezes assistir a peça. Porque sempre tem alguma coisinha nova, a gente sempre gosta de colocar uma coisa do cotidiano, por exemplo, para nossa alegria, ele entra também na peça, o pessoal rola de rir, não vou falar quando, né, claro, porque você tem que assistir a peça. Samir, além de ator, poucos sabem que você também é cantor. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre sua experiência com a música e já para encerrar o programa, você vai fazer uma palhinha pra gente. Claro, faço sim. Bem, a música, na verdade, eu não diria que a música entrou na minha vida. Quando eu cheguei ao mundo, né, quando eu vim ao mundo, minha família inteira já trabalhava com música. Tem um primo meu, eu diria tio, mas tem um primo meu que é o Tião Andrade, que ele é professor aqui de violão clássico no conservatório. Tem o Fulvio Andrade também, que trabalha com música há muito tempo. Tem um outro primo que trabalha dando aula de violão clássico lá em Belo Horizonte. Então, assim, todo mundo muito envolvido com violão. E eu nunca fui muito assim, não quero fazer isso não, porque eu queria ser diferente, sabe? Meu irmão, quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos de idade, ele ganhou um violão e começou a tocar e eu, não gosto disso não. Até que um dia eu peguei o violão escondido dele, comecei a tocar, vi que eu gostava e fui aprendendo sozinho, por aí foi. Isso também foi por volta de 2003, 2004, foi quando eu comecei a tocar. Na mesma época? Na mesma época, mais ou menos, do teatro. Então, assim, foi tudo muito junto, tudo muito igual. Eu acho que deu um estalo, assim, eu quero fazer alguma coisa diferente e quero ver o que eu gosto. Fui procurando, até que eu encontrei na arte aquilo que eu gostava mesmo. E daí eu comecei a tocar e atualmente eu estou tocando em alguns bares, casas de festa aqui, a gente já está tocando profissionalmente, tem um grupo aqueles, já tem um CD gravado. Legal. O CD, na verdade, é um CD mais de divulgação mesmo de trabalho, de um ensaio que a gente fez. Não foram dias e dias de estúdio, foi um dia que a gente chegou, sentou, gravou, só fez uma mixagem assim para tirar alguns errinhos aqui, outros ali, mas foi bem rápida a gravação pra gente divulgar. Então mostra pra gente um pouquinho. Ok, na hora. Vou colocar aqui. Espero que vocês gostem dessa, é uma música bem conhecida, acho que muita gente vai cantar junto, então, é adaptada, né? A vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer da solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
apresentação de Samir Ribeiro, encerramos mais um programa F5 Entrevista. Obrigado você de casa, obrigado Samir pela presença. Eu que agradeço. Até mais.